Olá, tudo bem? Uma ótima noite para todos vocês. Hoje, de fato, de verdade, nós não temos live, mas nós estamos aqui no canal dos Livros Apócrifos com o nome Yahushua, né? A qual você que está aí e que não conhece, esse nome nós temos ele revelado aqui nessa Bíblia, ó, Bíblia Dalit, né? A Bíblia, essa Bíblia, ela foi escrita por um pesquisador, naturalmente, que resolveu encontrar o nome verdadeiro hebraico. Ainda hoje, eu estava vendo um vídeo, né, um chat de uma pessoa evangélica me questionando de onde eu tirei tantas informações como essa que eu passo para vocês. É lógico que a informação vem através da pesquisa, gente. Não tem outro lugar. Você só conhece a história por causa da Bíblia. E a Bíblia é um livro de pesquisa. Você vai pesquisar e automaticamente você vai encontrar a verdade. Bom, nessa Bíblia aqui, nessa Bíblia e em algumas Bíblias, vem escritos os nomes hebraicos dos personagens bíblicos, que não tem nada a ver com Pedro, com José, com Tiago, com João. Não tem não. Fomos enganados com o nome de transliteração e tradução. E pior, o pior da história é que você que é evangélico, você que é católico, você não conhece um terço a missa, porque os livros apócrifos, gente, são inúmeros. São muitos livros apócrifos. Vou mostrar aqui o terceiro, volume 3, que é Bíblia, tá vendo? Não tá dizendo nem que é livro, é Bíblia apócrifa, tá vendo? Bíblia apócrifa, ó, Bíblia apócrifa. Bom, e a Bíblia, essa Bíblia que você tem, que o seu pastor usa na sua igreja, né? Essa Bíblia, a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Bom, gente, falando esse detalhezinho para você, temos bastante vídeos aqui que você pode encontrar muitas informações. E eu quero que você visite a nossa playlist. Sobretudo, tenha curiosidade, por favor, e pesquise, que é o mais importante. Hoje nós vamos falar de Pitts e Sofia. Né? O pessoal que é de Yahushua tem ouvido muito falar sobre Pitts e Sofia. Essa semana eu falei sobre a Anat Yarro, que era a esposa de Yarro. E a Pitts Sofia, ela é da mitologia, ela tem duas mitologias aí. Tem a mitologia judaica, a mitologia dos hebreus, né? E a mitologia dos gregos. Né? Mas antes de eu mostrar para você sobre Pitts e Sofia de uma forma simples, tá? Sem complicar nada, eu tenho pesquisas aqui, tá vendo slides aqui perto de mim, e eu vou mostrar. Eu queria ler uma passagem, né, no livro de Colossenses, tá aqui, ó, eu printei parte dessa Bíblia aqui, gente, para a gente poder facilitar a nossa leitura. Mas se você quiser, tá no livro de Colossenses 1, do versículo, vamos ver aqui o versículo que eu vou colocar aqui para você, o versículo, deixa eu me diminuir aqui, ó, do versículo, não sei se vai, dá pra ver, do versículo 13 diante. Yahushua, olha aqui o título, ó, Yahushua, o nosso Redentor. Antes de eu falar sobre Pitts e Sofia, eu vou falar sobre Yahushua, o nosso Redentor. E que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para um lugar do reino de seu Filho amado. Então não tem Jesus aqui, tá, pessoal? É Yahushua. Claro que você vai lendo uma Bíblia, a Bíblia do João Ferreira de Almeida, vai estar Jesus nos transformou. Mas Jesus é um nome inventado pela Igreja Católica Romana, pela mitologia romana. Nós estamos debaixo da mitologia grega, mitologia romana, mitologia hebraica, várias mitologias, né? E essas mitologias, elas vêm mudando a vida das pessoas. E principalmente as pessoas que estudam a mitologia grega, quem estuda a mitologia grega estuda a teologia, que a teologia não tem nada a ver com o estudo dos hebreus, nada. A teologia é dos gregos, do panteão dos gregos. Então ele nos tirou dos domínios das trevas e nos transportou para um lugar no reino do seu Filho amado. E nele temos redenção, isto é, a remissão dos nossos pecados. Ó. Yahushua, a imagem do Pai invisível primogênito. Primogênito você sabe que é o primeiro, é o mais velho. Ó. Ele é a imagem do Elohim invisível. Não é Elohim, tá? Esse nome também, esse nome Elohim é um nome também
é um nome falso, né? Elohim é o deus dos cananeus, né? E assim, Elohim também pode ser, né, os caídos, os anjos caídos. Ele é a imagem do Elohim invisível, ele é a imagem de Yahweh invisível. O primogênito de toda a criação. Tá vendo? Quando a gente fala que Yahushua foi o primeiro ser a ser criado, ele é o primogênito, ele estava com o Pai desde a criação. Aliás, ele deu vida a tudo que o Pai ordenou. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, lá em cima nos céus e na terra. Sejam tronos, sejam soberanias, principatos, autoridade, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça da congregação, ele, Yahushua, esse homem aqui, ó, esse nome, não tem nada a ver com Jesus, tá, gente? Jesus não tem nada a ver com isso. A qual é o seu corpo. E também ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que sejam o primeiro em tudo. Então não existe, gente. Já vou começando, já metendo o pé na porta. Esse negócio de Pit Sofia, né? Isso é uma invenção, isso é uma mitologia grega. Isso é o gnosticismo. Eu já vou falar o que é o gnosticismo, que eu trouxe informações sobre o gnosticismo, sobre gnose. Então, só existe um, o Pai, o Criador, aquele que fez tudo, que é Yahweh, e existe o seu Filho, a quem ele trouxe o mundo, a palavra, a salvação, chamado Yahushua. Só existem esses dois. E essas gnoses, Denilson? Isso aí, gente, nós não vamos aprofundar nesse assunto, mas é bem claro e bem nítido para você. O Pai não tem, Yahweh, ele não tem a parte feminina dele. Não tem mulher. Yahweh não tem mulher. Na mitologia hebraica, ou na mitologia judaica, né, na Cabala, diz que o Pai tem um ser feminino, né, uma parte feminina. Isso é falácia. Não existe. A energia do Pai, ela é pura. Ela não tem como não tem como eu falar sobre o Pai Yahweh para vocês, porque eu sou homem e as palavras todas que nós usamos, todo o conhecimento nosso é humano. Nós não temos nem capacidade de chegar ao que é o poder de Yahweh, gente, para poder colocar uma parte feminina nele, né? Como se ele fizesse parte de uma família, o pai, a mãe e o filho, né? Porque na nossa cabeça, existe o pai e existe o filho. E o Espírito Santo, que as pessoas dizem, o Espírito Santo é a parte feminina, não tem nada a ver, é o Espírito de Yahweh, é tudo uma coisa só. A energia, pessoal, é uma só, ela não é feminina e masculina. Feminino e masculino foi dado para os homens se procriar na terra, para eles poderem gerarem luz. Foi a forma que o Pai encontrou na matéria, não espírito. Não existe anjo fêmea, não existe anjo, Cupido, aqueles anjos pequenininhos, criança. Isso é história. Isso foi inventado por uma religião, assim como a gnose, assim também como o Pit Sofia foi inventado. E eu vou mostrar para você, tá, pessoal? Estou mostrando para você. Uma boa noite a todos vocês. Hoje não é live, tá, pessoal? Hoje é vídeo. Aqui é a capa do nosso vídeo, eu sempre mostro a capa, né? Pits e Sofia, que é onde você encontra, né? Tem 3 livros, gente, falando sobre Pit e Sofia. Eu particularmente não gosto de mencionar a Pit e Sofia. Eu não gosto. Eu até leio, tá, pessoal? Porque são curiosidades. Teoricamente, no gnosticismo, essa é a Pit. É a Pit Sofia. Pit Sofia na mitologia dos judeus, ela é sabedoria e fé. Na mitologia grega, ela é um ser. E esse ser é dotado de uma incompreensão. Né? Ele é um ser que ele compreende a parte masculina do Pai, de Deus, que eles chamam. Essa é a Pit Sofia. Aí, deixa eu passar aqui para o início dessa explicação, porque vem lá de trás, né, pessoal? Vem daqui, ó. Essa aqui foi a primeira parte que eu tirei copiada do Google, tá, pessoal? O mito Pit Sofia. Aqui
é mitologia grega. Ó, o mito Pitys vem-nos da mitologia grega. Podia ser apenas uma das mais de tantas histórias e de metamorfose, mas o que ele tem de especial é o fato de nos terem chegado duas versões distintas das suas pequenas aventuras com mensagem significativa e contraditória. Aqui, teoricamente, é a Pit-Sofia. Então a Pit-Sofia, uma parte dessa história de Pit-Sofia vem dos gregos. Para você entender bem isso, e sendo bem fácil para você, primeiro país a invadir e a dominar os territórios de Yahushurun, cujo nome você chama de Israel, foi os gregos, através de Alexandre o Grande. Alexandre, na verdade, fez uma varredura em toda a África, em Mitzrayim, e também fez uma varredura entre os hebreus, né, entre o povo, as 10 tribos, ou as 12 tribos. E aí, eles ficaram de posse também da história dos hebreus, e criaram a história deles, chamado Pit-Sofia, essa história que muitos têm abraçado, até pessoas inteligentes têm acreditado nessa história. Na primeira versão a primeira versão do mito de Pitys, esta ninfa, então a Pitys era uma ninfa. Aí a história da Grécia é cheia de perdição, erotismo, prostituição, é cheio de sexo envolvido. Então, diz a história que Zeus, o pai Zeus, que é comparado a Deus, que Deus é uma abreviação de Zeus, que é grego. Então, quando você fala assim, vai com Deus, que Deus te acompanhe, e o nome de Deus não tem nada a ver com Jesus, olha uma confusão dos infernos. Yahoo não, Yahushua, Yahoo pai, Shua, Yahushua filho. Yahoo pai, Shua é salvação, então o pai é a salvação. Aí então essa figura do mito da Pitys, essa ninfa era disputada por dois deuses. Então ela tinha dois deuses que adoravam, que disputavam essa ninfa, que era filha de Zeus. Era uma parte oriunda de Zeus. Zeus, você sabe, né, que Zeus ele habitava no Monte Olimpo, e Zeus veio na Terra, aí Zeus se casou com Hera, mas ele deu um pulinho aqui na Terra, aí, na verdade, Zeus criou, na mitologia grega, né, criou Perseu, e Perseu teve que descer ao Tártaro, Perseu era a sósia de Jesus Cristo, e sósia, né, a cópia de Yahushua. Ele é um metade homem, metade Deus, né? Jesus é a metade homem, metade Deus. É outra história do mito, que copiou a história de Yahushua, o pretinho judeu nascido em Jerusalém. Rapaz, esses gregos inventam história, esses gregos aqui. Então a Pitys era uma ninfa disputada por dois deuses, Deus Pan. O Deus Pan, gente, é aquele que a Igreja Católica pintou como se fosse o diabo vermelhinho, com chifre, com garfo na mão, para colocar medo na pessoa, colocar terror, pavor, né? E Bóreas. Então são dois deuses, né? O Deus Pan e o Deus Bórea, para dar vida a essa ninfa chamada Pitys. Existem outras ninfas, existe a ninfa Eco, e existem várias ninfas, gente. Ninfas vêm de mulheres novas, deuses novos. Então, esses dois deuses, guarda esse nome aí, o deus Pan e o Bórea, faz parte da mitologia grega. E o vento, que é o vento do norte, é justamente essa capa onde estou mostrando para você o Deus soprando o vento do norte. Sempre mostrou especial paixão pelo primeiro e então o segundo. Então essa ninfa, ela tinha uma adoração, uma paixão por esses dois deuses do panteão grego, o Pan e o Bóreas. Vamos ver mais informações? Denilson, são muitas informações, gente, são muitas informações, ó. Numa outra versão do mesmo Pit-Sofia, era amada por Deus. O Deus Pan, ó, a Pitys era amada por Deus Pan, mas não sentia nada por ele. Um dia, enquanto esse Deus de estranha figura a perseguia, que é aquele diabinho feio, quase que conseguiu apanhar.
pretendendo violá-la. No entanto, os deuses, com pena de toda a situação que estava prestes a gerar, transformaram-na em um pinheiro. A sequência não pode deixar de nos recordar as muitas metamorfoses de Ovídio. Então, eu peguei uma parte muito pequena, pessoal, para não se tornar muito grande. Olha aí, ó. Muitíssimo curioso, esse duplo papel do deus Pan tem em duas versões o mito de Pit. Mesmo após várias horas de discussão, né, demos por nós constatar que são mitos raros, os mitos em que a situação como este tem lugar, em duas figuras mediante a versão seja unida ou pelo amor ou pelo ódio. Não bastante esse problema, as razões de trás de todo esse mito são fáceis de entender. O deus Caprino era frequentemente representado com uma pinha e que procurava explicar aqui, fazendo dela um símbolo de uma geração, de umas pessoas. Então, nós temos dois deuses aí, o deus Pan e o outro deus, né, o deus do sopro. Ó, Pan, quem era Pan? O Pan é um deus mais antigo, tudo anjo caído, pessoal. Um deus mais antigo da mitologia grega, considerado um deus rústico do campo, das pastagens, das florestas. O pastor, ele era retratado como um ser metade homem, metade bode. Dá para você entender por que o diabo ele parece o bode? Dá para entender porque em algumas religiões ele é pintado como bode, com chifres e uma longa barba, conhecido como sátrio. Então esse é o ser que era o Pan, o deus Pan, um metade bode e metade homem. Se falou de bode, meu irmão, tu já sabe quem é o bode, né? Agora vamos lá. Com mais informações aqui para a gente poder deixar isso bem claro. Qual o poder do deus Pan? Ó, qual era o poder desse deus Pan? Como toda divindade, Pan tinha suas funções. Era o deus favorito dos pastores. Opa, dos pastores? Era deus favorito dos pastores, de cujos rebanho ajudava a cuidar, espantando os bandos de lobo. E também dava pista aos caçadores que perseguiam suas presas nas profundezas dos bosques. E guiava de volta a colmeia as abelhas, as ovelhas ou as abelhas. A colmeia, as abelhas extraviadas. É a colmeia mesmo. Então essa era a função da divindade Pan, que a igreja católica o colocou como o demônio, como o cão, como o Lúcifer, né? Olha aí, ó. Agora vamos ver, né? A Bórea, que é o contrário, eram os dois deuses, né? A Pan e o Bóreas. Era um titã grego, filho de Aeos e Astreu, representando juntamente com seus irmãos ventos, sendo ele o vento norte. Ele frequentemente era descrito como um homem velho, alado, com cabelos longos e revoltos, segurando uma tocha, vestindo uma capa. Esse era o deus Bórea, né? Os dois deuses que deram origem a Pítis e Sofia, versão grega. Olha ele aí, ó. Aí, ele soprando, é a capa do nosso vídeo, né? Resumidamente, gente, Pítis e Sofia, ele tem duas versões. Uma versão, eu estou contando para você que era dos gregos, né? Como nasceu essa Pítis e Sofia, né? Fruto de uma união entre, né, o deus Pan e esse deus Bórea, né? Nasceu a Pítis e Sofia, essa foi criação dela. E a outra, a fé, é isso que eu vou mostrar aqui para você. Na mitologia hebraica, a Pítis e Sofia é obscuro e às vezes traduzido como sabedoria da fé. Tem uma história que antes da criação do mundo, né, o espírito do Pai pairava sobre a face das águas. De alguma forma a sabedoria iluminou o fundo do abismo e encontrou a fé vagando. Então sabedoria do alto e a fé vem daqui, de nós. E essa fé, né, quando essa sabedoria jogou essa luz na fé, deu origem a uma sombra, e essa sombra passou a ser um ser que nós conhecemos hoje como o Yaldabaoth, né, ou Ial, ou até mesmo o Terron. Criou a sombra do Pai, um ser tipo antimatéria. Tudo que existe a matéria, esse ser tenta destruir,
teoricamente, tá, pessoal? Uma tradução mais exata, levando em conta o seu contexto gnóstico, é a fé sofia, uma vez que a sofia, para os gnósticos, era um singia divina do Cristo. Olha só a lama que é isso. Está dizendo que a Sofia era a mãe de Cristo na vida espiritual e que era esposa de Arro, né? Olha que loucura, pessoal. Então a Sofia, de vez para os gnósticos, era a singia divina do Cristo. E não era uma simples palavra significado ou sabedoria. Isso na teoria, né, na teoria da mitologia hebraica. Então na mitologia hebraica tem tanta coisa, pessoal. Tem tal porque o que acontece? A gente separa muito, as pessoas pensam que, por exemplo, a pessoa da igreja, a pessoa que vai à igreja. A pessoa que frequenta a igreja tem lá que o pai é o alfa e o ômega. Gente, o alfabeto grego não é o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é Aleph e Tav. Não tem nada a ver com alfa e ômega. Alfa e ômega é grego. Essa tradução, todo o grego pegou a tradução toda. Por isso que o nome de Jesus não é quase entendido pelas pessoas. Porque, na verdade, o nome não era Jesus. Quando os romanos adentraram e destruíram Alexandre o Grande, todas as informações que Alexandre tinha, roubado da cultura dos hebreus, das 12 tribos, da tribo de Arushurum, ele assimilou as crenças deles. Os gregos assimilou as crenças deles, e aí os gregos foram derrotados pelos romanos, e os romanos pegaram a crença dos gregos, que uma vez roubada da crença dos hebreus, fez essa lama que você chama hoje evangélico. Fez essa lama que você conhece hoje como Bíblia Sagrada, que não tem nada a ver com os papiros e manuscritos que eles furtaram, que eles roubaram da tribo de Arushurum, um país esse localizado na África. Eles roubaram a história, jogaram a história por Oriente Médio, mentiram tudo, refizeram tudo, e quem conta a história é dono da razão. E a razão está com esse povo da igreja. E a Rússia não tem nada a ver com esse povo. Pit Sofia é uma história do panteão grego, do panteão hebraico mentiroso. A história dos hebreus está relacionada a um pai, e esse pai é Yahweh. E esse pai criou o primeiro ser humano, independente de sexo, que se chama-se Yahushua. Tanto é que ele esteve aqui na Terra, ele não teve relação com mulher nenhuma, ele não tinha, né? Ele é assexual, pessoal. Ele não tinha relações com homens, ele veio puro. Ele entrou puro e saiu puro. Ele nasceu por uma mulher, sim, mas ele não foi fruto de uma relação sexual entre humanos. Ele era o fruto, ele era um pedaço, uma parte de Melquisedeque, que é uma coisa que muita gente não conhece. Evangélicos não conhecem a história e pensa que nós estamos inventando essa história. E a Rúshua, o qual eles pegaram e trocaram para Jesus, se botaram uma mãe para esse Jesus, que é a Santa Maria, a Virgem Maria. E a Rúshua, na verdade, no fundo, ele foi forjado, criado pelo próprio Pai, para vir esse mundo para ser a nossa salvação. Tá aí, ó. Pit Sofia, eu li essa passagem. Agora vamos ver o gnosticismo, né? Então, aqui tem o fundador, né, do gnosticismo. O que é gnosticismo? Ó, eu peguei o gnosticismo, essa parte que as pessoas, gnóstico, você não conhece. Pit Sofia, arcontes, né? Quimeras, são seres abissais, né? Asterote, o nome, são nomes que você dificilmente vai ouvir, né? Sobre esses seres facilmente aqui na internet. Quando ver, vai ser uma complicação danada. Gente, existem seres que já habitavam no abismo antes do Pai criar isso aqui. Existem seres que já viviam no abismo, seres abissais. O que o Pai fez foi seres terreno. Ele fez a matéria, aquilo que nós temos. Quando ele criou os seres celestiais e criou os seres terrenos. E o gnosticismo, o que é? Ele designa um conjunto de crenças de natureza filosófica. Filosófica da onde? Filosofia da onde? Dos gregos, da Grécia. Cujo o princípio básico se assenta na ideia de que em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Os gnósticos consideram a existência humana
neste mundo como não natural, por estar submetida aos diversos sofrimentos. Então, o que acontece no gnosticismo, né? E que a gente não vai adentrar muito nisso. O assunto hoje é Pítis e Sofia. Né? O que é a Pítis Sofia? Ela é a mulher mesmo de Arro? Não, gente. Então, tá respondido. E aí vem essa gnose, o gnosticismo que nasceu onde? Ele nasceu nos gregos, que copiaram de onde? De quem? Copiaram dos hebreus, copiaram da mitologia hebraica. Eles já transformaram ela, e aí criaram os deuses do Olimpo, que são esses montão de Deus que você fala, que está inserido dentro, Deus do Olimpo, deuses de Roma, dentro das igrejas católicas e igrejas evangélicas. Aí vem aí, ó, o que é gnosticismo? Você que não sabe o que é gnosticismo, ó. Gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético, esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, à margem do cristianismo. Então, o gnosticismo ele é basicamente fruto do cristianismo. Você sabe que tudo tem ismo, né? Cristianismo, parlamentarismo, abismo. Tudo que tem o final ismo vem do profundo, vem da treva, vem de baixo. Presidencialismo, homossexualismo, tabagismo, tudo que leva ao ismo, que completa o ismo, vem das coisas abissais, pessoal. E esse gnosticismo, ele é abissal, para justamente atrapalhar a sua linha de raciocínio com o pai. Olha, Denilson, que informação, hein? Pois é, então qualquer conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes que se refere à condição espiritual do ser humano. Eles inventam muita história, né, pessoal? Eles inventam, tem vários livros gnósticos dentro dos livros apócrifos, tá, pessoal? Existem livros gnósticos dentro dos livros apócrifos. Quem descobriu esse gnosticismo? Quem foi o fundador dessa nova ideologia dentro das crenças? Foi o Clemente. Quem é esse Clemente? 140 a 211. Ele pode ser considerado o pioneiro do gnosticismo no interior da igreja, segundo Kurt Rodolphe. Origem entre 185 e 254 depois do Messias e Yahushua, depois de Cristo. Segundo Wagner Gerge, devido a toda a sua formação em tradição grega, tá vendo aqui? Eu quero frisar que sempre tá ligado a quem? A Grécia, ó, grega. Formação à tradição grega. A pregação cristã não é persuasão, como uma retórica judicial ou um discurso de um senador. Tudo senador, parlamento, congresso, tudo grego, gente. Senador, palácio, congresso, democracia, tudo isso é grego, gente. Então nós temos dentro da nossa cultura uma miscigenação de informações religiosas dos gregos, dos romanos, dos egípcios, gente, dos babilônicos, dos persas, dos medo-persas, dos alemães, né? Dos vikings, né? Caramba, para a gente poder falar disso tudo é meio complicado, né? E tu vê que a gente tenta explicar que a única salvação, tá aqui. Colossenses capítulo 1, Yahushua, o nosso Redentor, e Yahushua, a imagem do Pai invisível. Ele é o único, ó. Ele nos tirou do domínio das trevas. Yahushua nos tirou do domínio das trevas. Lê lá em Colossenses capítulo 1. Ele nos tirou do domínio das trevas. Então toda essa história de Pítis, Sofia, né, de esposa de Arro, é das trevas. Resumindo, é das trevas. Nós temos aqui a nossa coleção na nossa playlist. Gostaríamos muito que você pudesse acompanhar. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Você é sempre o nosso alvo. Lembrando que todas as religiões foram criadas por causa de gnosticismo e por causa dos gregos e dos romanos. E dos egípcios também, dos babilônicos. Gente, é muita gente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Yahushua abençoe a todos vocês. Tchau, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Tchau.